Boa noite, Vinícius Detwiller para mais uma live do Mais Matrículas. Quem não me conhece, meu nome é Vinícius Detwiller, diretor de escola há 27 anos, escola de línguas, e eu criei esse programa Mais Matrículas para ajudar colegas, donos de escolas de inglês ou pessoas que querem abrir seu curso de inglês para ter mais alunos, para ganhar mais dinheiro. Nesses 27 anos, muita experiência acumulada. E cada live que eu faço às segundas-feiras e às quintas-feiras é um tema diferente relacionado com escola de línguas, com captação de alunos, com retenção de alunos, com marketing, administração, enfim, vários temas. Quem não conhece a minha história pode me procurar no YouTube, Vinícius Detwiller. Eu tenho uma live 000, que é a minha primeira live, e lá eu conto um pouco da minha história, um pouco mais de detalhes e como é que eu fiz para conseguir uma escola, alcançar mais de 1000 alunos numa escola de inglês. Então você vai lá no YouTube que está tudo registrado. Eu utilizo o Instagram como recurso para fazer essas lives, enquanto cresce a minha conta do Instagram, mesmo não tendo ninguém assistindo ao vivo, eu tenho a certeza que esse conteúdo vai ficar gravado e vai ficar disponível tanto no YouTube e também no Facebook, na minha página no Facebook, também no Mais Matrículas, ok? E o tema de hoje é funil de matrículas. Funil de matrículas. O que é um funil de matrículas? Basicamente, um funil de vendas. Se você já teve a oportunidade de entender o processo de conseguir um aluno, ele é um funil. Você fala com muita gente, não é? Muita gente que são os interessados. Esses interessados, eles podem chegar ou não até a tua escola, porque muitas vezes você faz uma captação ou ativa ou passiva, geralmente tem um contato ou por telefone, ou por algum meio de comunicação, ou se você na tua escola tem uma equipe que vai a campo, pode também gerar esses contatos na rua, em empresas, em estabelecimentos. Isso significa o quê? Primeiro passo de um funil é geração de contato. É todo mundo que quer aprender inglês? É todo mundo que precisa aprender inglês? É todo mundo que precisa ou que quer, que está pronto para começar a aprender inglês? Não. Nós sabemos do nosso mercado. O mercado é muito grande, mas as pessoas têm sua vida, têm seu tempo, têm seu momento, e nem todo mundo está pronto para começar um curso de inglês. Então, a captação, o processo do funil começa com a captação, com a geração de contato. Essa geração de contato, antigamente, a grande maioria dos cursos de inglês, eu que tenho muitos anos nessa área, boa noite, Luísa, seja bem-vinda, era feito muito de forma passiva. Eram propagandas convencionais, onde a gente divulgava com faixas, com outdoor, com quem tinha mais dinheiro, com TV, rádio, ou através de ações locais em escolas e empresas. E essas propagandas tradicionais e essas ações tinham um único objetivo: gerar contatos e encontrar aquelas pessoas que querem o que você tem a oferecer, ou seja, que querem aprender inglês. Então, o primeiro passo do funil é geração de contato. Muito mudou de 20 anos para cá, porque a gente tinha uma postura muito mais passiva do que ativa. A gente esperava que o prospecto, que os interessados chegassem até a sua escola, chegassem até a minha escola. E no momento que ele entrasse na sua secretaria ou na área de atendimento, começava ali então o processo de apresentação, o processo de venda, o que fosse para chegar a uma matrícula. Isso mudou muito, porque agora nós temos muitas outras formas de captar
interessados de gerar contatos. As formas tradicionais ainda valem? Valem. Mas hoje, com as mídias sociais, com a própria internet e com outras ações que podem ser feitas, a gente costuma chamar de omnichannel. O que é o omnichannel? Você começa a receber agora contatos e gerar contatos passivos e ativos por diversos meios, por diversas plataformas. Exemplo, Instagram. Todos os dias eu recebo na minha escola contatos gerados pelo Instagram. Pessoas que entram na nossa conta, mandam um direct e aí a gente começa uma conversa. Então o topo do funil é gerar contato. O que a gente precisa fazer? Quanto mais gente entrar no funil, mais gente vai cair, vai agendar uma visita, mais gente vai ter uma oportunidade de conhecer o que você oferece através de uma apresentação de vendas ou a exposição do teu curso, e mais gente vai poder ter a oportunidade de fechar matrícula. Então o funil, de cada 100 que você gera, 10 estão interessados, 3 comparecem e 1 efetivamente fecha a matrícula. Então, esse é isso que é um funil. E por que isso é muito importante? Porque se você não entender que tudo é um percentual de alguma coisa, que são as leis das médias, você fica frustrado. Você fica frustrado que muita gente, você fala com muita gente e fecha pouca matrícula. Na verdade, está correto, seria uma ilusão achar que todo mundo que eu vou conversar, todo mundo que eu vou apresentar a minha proposta, eu vou gerar um contato, vai virar aluno. Não é assim. É um funil. Então eu tenho que, o mais rápido possível, criar um ciclo de matrícula. E esse ciclo começa com a geração de contatos. E aí vem algumas ideias. O que você está fazendo hoje na tua escola para gerar contato? Você está na sua escola só esperando que uma propaganda funcione, que uma ação funcione e as pessoas apareçam lá? Beleza, pode funcionar, mas funciona muito mais efetivamente se você tem algo para ir atrás das pessoas, ou seja, gerar o interesse, gerar a curiosidade. Outra coisa que funciona muito para gerar contato, e pouca gente aproveita ou talvez não sabe aproveitar da melhor maneira, é indicações. Pensa comigo, uma pessoa que decide matricular na tua escola, ou já é aluno da tua escola, ela já comprou a tua ideia, ela já está usufruindo do teu curso, ela já gosta do que está fazendo. Então a melhor pessoa para indicar é quem já está fazendo ou que acabou de matricular. Que estratégia você tem implantado todos os dias quando você fecha uma matrícula ou ao longo do curso para captar novos leads, novos interessados de quem já está na escola ou quem está chegando na escola? Pense nisso. Tem que pensar, tem que usar criatividade. Por quê? Porque cada mercado é diferente, cada cidade é diferente. Mas você pode ter implantado algo, um exemplo, que no momento que a pessoa fecha a matrícula, ela vai ter algum tipo de benefício por indicar 10, 15, 20 pessoas ali para você no ato da matrícula. Agora imagine, para alimentar o funil e o ciclo de matrícula, eu preciso ter geração de contato. Se uma das portas de entrada de leads for seu próprio aluno que está chegando, você vai acelerar o processo. Por quê? Imagine, você faz uma matrícula por dia na tua escola, nova, e cada matrícula lhe traz 10 indicações. Essas indicações não vão ser leads para ser trabalhado passivamente, tem que ser lead ativo. Ou seja, vai entrar aí o telemarketing, que pode ser por telefone, ou pode ser por WhatsApp, pode ser pela internet. Você tem 1000 maneiras de chegar até a pessoa. Mas com o script certo, você pode muito bem falar com aquela pessoa: oi fulano, tudo bem? Quem me indicou teu nome foi fulano, ele acabou de se matricular aqui na escola e por ele se matricular e querer nos ajudar a desenvolver a educação no Brasil, me disse que você estava precisando aprender inglês e por isso tem um tal benefício. E aí você começa uma conversa com esse prospecto que foi indicado, que não estaria na tua mão. A gente perde muito tempo e muita energia querendo ir para a rua, fazendo ações, fazendo propaganda, investe muito dinheiro para que um interessado
pegue o telefone ou vá até a tua escola. E às vezes tem muitas outras pessoas que no dia a dia estão ocupadas com seus afazeres, com sua vida, com faculdade, com trabalho, tem a necessidade, mas por algum motivo não para resolver isso. E aí, quando você entra em contato, você tem a oportunidade de trazer aquele interessado. Então, o topo do funil é gerar contato. Então, uma ideia. Como você vai gerar contato novo todo dia na tua escola? Como é que você pode aproveitar que seus alunos indiquem outros? Para quê? Para que você possa ter tua equipe entrando em contato. Então, o primeiro passo do funil, do ciclo, na realidade, do ciclo, porque existe um ciclo que se repete. Primeiro passo é gerar contato. Segundo passo, uma vez que eu tenho um contato gerado de um lead qualificado, o que é um lead qualificado? É uma pessoa interessada, ou ela já quer fazer, já está pronta para começar, ou ela tem interesse, mas ainda não tomou a decisão de começar. Aí entra a forma ativa, você tem que entrar em contato de alguma forma, oferecendo o teu curso, oferecendo o teu benefício e obviamente, qual é o meu objetivo na hora que eu entro em contato, seja por WhatsApp, por telefone, por e-mail, com um contato. Meu objetivo é só um. Se meu curso é um curso offline, não é um curso online. Meu curso é offline, então o aluno tem que frequentar aulas. Ele tem que se deslocar, ir até minha escola, entrar numa sala de aula, compartilhar ali fisicamente com outros alunos, ter aquela experiência regular, né, 1, 2, 3 vezes por semana. Ele só vai fazer a matrícula se ele for na tua escola. Então, o primeiro objetivo é gerar o contato. O segundo objetivo é agendar a visita. Então, dentro do ciclo de matrícula, eu preciso ter um número de agendamentos todos os dias. Eu tenho que ter um número de geração de contato. Ainda daqui a pouco eu vou falar sobre metas e métricas. Eu tenho que ter um número todos os dias para gerar contato. Eu tenho que conseguir X leads qualificados todo dia para alimentar meu ciclo de matrícula. Depois eu tenho que ter X pessoas que eu consiga falar. Para quê? Para confirmar agendamento. E veja bem como é que é o funil. De 100 pessoas que eu converse, que eu pegue o lead, que eu gere o contato, uma parte só eu vou conseguir falar para agendar. Eu vou ligar para 100 pessoas, eu não consigo falar com as 100 pessoas de uma vez só. Né? Algumas eu consigo, outras eu não consigo. E daquelas 100, talvez eu consiga falar com 50 naquele dia. Das 50 que estão ali, boa noite Raquel, seja bem-vinda. Daquelas 50 pessoas que eu consegui falar, meu objetivo é agendar. Eu tenho que agendar a visita, sabe por quê? Porque ninguém fecha uma venda de uma casa por telefone. Você tem que ir lá ver, você tem que sentir, você tem que vivenciar aquele ambiente. A mesma coisa, você consegue fechar uma venda por telefone? Até consegue, tá? Mas é muito mais difícil. Deixa eu ver, daqui a pouco eu respondo aqui a tua pergunta. Mas enfim, é muito difícil a pessoa criar uma sinergia e um rapport com você num curso offline se ela não vai pessoalmente à tua escola. Muitas vezes as pessoas querem saber de preço, querem saber coisas técnicas como horário e tal, mas cada escola tem seu diferencial, tem sua estrutura, tem o seu toque de personalidade, de atendimento e tudo mais. Então, no funil, depois gerou contato, eu vou tentar falar, não vou conseguir com alguns, consigo com uns e eu vou tentar agendar. Agendar o que é a visita. Esse é o passo mais importante. Por quê? Porque se ela não chegar até a tua escola, não vai fechar a matrícula. Então, olha lá o funil. Eu tenho 100 contatos para ligar, consigo falar com 50. Dos 50 que eu falo, eu consigo agendar talvez 10 agendamentos. E desses 10, vocês acreditam que todo mundo que chega, fala com você, ou no WhatsApp, ou qualquer que seja o canal, e confirma, tá bom, tal dia, tal hora, vou comparecer, vou fazer a visita. Você acredita que todo mundo chega? O que vocês acham? Nem todo mundo chega. Porque tem gente que esquece, eles não têm agendamento. Tem gente que agenda, mas não está tão interessado assim. Enfim, então você tem que ter um controle de quem agenda para reagendar, quem não chega para reagendar.
Mas uma parcela daquelas 10 pessoas que você conseguiu agendar, uma parcela vai comparecer. Talvez 5 compareçam. Olha o funil. De 100 já estamos em 5. E dessas 5 que compareceram, você vai ter a oportunidade de apresentar o teu curso, a tua escola, a tua proposta, seus diferenciais, e aí sim, fechar ou não. Aí eu pergunto a você, você também acredita que os 5 que vão comparecer vão fechar a matrícula? Não. Porque tudo é um percentual de alguma coisa. É a lei das médias. Talvez 20%. Então das 5, você vai fechar provavelmente uma matrícula. Mas entenda a importância do funil. Se eu não coloco muito lead, se eu não gero muito contato no início, esse funil ele não acontece. Ou eu fico simplesmente no marketing da esperança, faço uma propaganda tradicional, coloco rádio, eu tenho um pouco mais de dinheiro, invisto na TV, faço alguma coisa assim e sento e rezo. Tomara que entre um aluno aqui hoje, tomara que entre um aluno aqui hoje. E não é assim que funciona. Uns vão vir assim, mas não é a grande maioria. Então, a questão do funil, de entender o funil, é que você é responsável pela geração de contato. Você, na sua empresa, sua escola, que gera o resultado que você quer. Você é responsável para ter contatos todos os dias, você é responsável de agendar gente todo dia e de trazer gente na sua escola todo dia. E se isso virar uma engrenagem, você nunca mais vai ter problema de matricular aluno. O que vai ser principal? Os métodos para gerar contato. E, claro, e pegando indicação de quem está vindo, obviamente que isso aí vai aumentar o número de leads e você vai conseguir, deu uma pausazinha aqui, mas e você vai conseguir manter uma continuidade. Porque que adianta? Você tem uma empresa, você tem uma escola, que você pode matricular aluno todos os dias, depende de como é que você trabalha, mas às vezes você trabalha por semestre, não sei, mas você pode matricular gente todo dia. Desde que você entenda a importância do funil e que você também tenha claro esse ciclo de matrículas. Luísa Torres fala aqui, professor, temos uma escola de inglês na nossa cidade, mas como é difícil colocar na cabeça das pessoas a necessidade de aprender inglês, aprender a falar inglês. Moramos em uma cidade de 34 mil habitantes. Eu entendo que isso é difícil, ainda mais em cidades menores. Por quê? Porque muitas vezes naquela cidade não tem muita demanda ou não tem muita oferta de empregos que exijam inglês. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo mais globalizado, então tudo que você tem acesso pela internet, praticamente você usa inglês. Os filmes, conteúdo na internet, YouTube, tudo. Então assim, olha só que interessante. O nosso papel como escola, quando eu digo nosso papel, eu digo como educador, tá? Eu digo como não só a minha escola, mas todo mundo que tem uma escola de línguas é um educador e está contribuindo de alguma forma para melhorar a educação e as oportunidades das pessoas que vão aprender inglês, de uma forma ou de outra, independente de que método você usa, enfim, isso aí é uma outra questão. A questão é que você está investindo em educação. Conscientização é uma parte do nosso trabalho. O próprio mundo hoje ele ajuda a conscientizar. O mundo moderno, até as tecnologias, os colégios, enfim. Só que, aí vem uma coisa, nem todo mundo você vai convencer. Você não vai conseguir convencer todo mundo. Por quê? Porque tem gente que não vai ser teu cliente, tem gente que não vai ser, não vai se conscientizar. Então, em vez da gente... Tem um ditado que diz assim: não corra atrás das borboletas, né? Se você quer que as borboletas cheguem até você, plante um jardim. Então, a maneira de atrair as pessoas, você não é saindo convencendo cada um que ela precisa aprender inglês. Você, claro, você pode fazer isso paralelamente, mostrando
o que ela tem a ganhar ou o que ela tem a perder, né? Hoje mesmo eu dei um exemplo conversando com novos professores que estão entrando na minha escola, que hoje, vou dar um exemplo bem tradicional, tem muito coach no Brasil. Hoje em dia é uma das profissões que mais cresce. Só que, olha só, os coaches têm um mercado do Brasil para trabalhar porque eles sabem uma língua. O coach que se torna bilíngue, que aprende inglês ou uma outra língua, ele amplia os horizontes e hoje cada vez mais se trabalha remotamente. Então, mesmo que esse coach seja numa cidade de 34 mil habitantes e ele não tenha tanto mercado, ele pode atingir remotamente o Brasil inteiro e ele pode também atender no mundo inteiro que fala inglês. Já imaginou o alcance disso aí? Então, assim, conscientizar as pessoas da necessidade é fato, nós vamos ter que fazer sempre. Só que nós não vamos conseguir todos. E aí vem a questão, às vezes a gente fica frustrado porque a gente gostaria de convencer as pessoas, e aí eu vou dizer uma coisa para você, seu trabalho não é convencer. O seu trabalho é mostrar as razões por que aquilo pode ser importante para ele. E se essa pessoa ainda não tá convencida, entre aspas, é porque ela não está pronta. E é porque ela não é para ser seu aluno. Eu garanto para você que numa cidade de 30 mil habitantes, você pode ter uma escola com 1000 alunos, ou com 500 alunos, ou com 200 alunos. Tá? Eu não sei a realidade que você tem aí, mas se a gente pegar aqui 5% da população, né? 5% de 34 mil dá mais ou menos 1.600, 1.700 pessoas que podem culturalmente, financeiramente investir e querer aprender um idioma. Então 1.700 pessoas na tua cidade querem. Não sei quantas escolas tem, mas enfim, eu garanto que se somar tudo que já estuda, não tem 1.700 pessoas ainda estudando inglês. Pare para pensar nisso. É muita gente que precisa. Só que esse aqui é o pessoal que precisa, que ainda está no processo de conscientização. 10% dessas pessoas, né, umas 200, já estão naquele momento de quero, preciso agora e vou começar. Então, a gente não precisa convencer todo mundo. A gente precisa fazer o nosso trabalho. E esse trabalho a gente faz o quê? Pouco a pouco, gerando os contatos, mostrando a importância, fazendo as pessoas pensar e mostrando que inglês não é uma coisa tão difícil quanto parece. Tem muita gente traumatizada, sabia? Tem muita gente traumatizada do inglês de escola, tradicional. Então eles acham que é a mesma coisa, enfim. E não é. Nós que somos cursos especializados do ensino do idioma, é totalmente diferente. Então, é só ter paciência, aprender a lidar com as frustrações, porque a gente não vai convencer todo mundo. Vai ter gente, eu garanto que tem gente da tua família, parente, às vezes irmão, que não faz curso de inglês. Mesmo que você dê uma bolsa. Entendeu? Por quê? Porque não conscientizou ainda o suficiente. Então, se nem teu irmão, tua irmã, você consegue conscientizar, você quer conscientizar um desconhecido, esse não é o nosso papel. O nosso papel é mostrar a oportunidade e ajudar quem quer. E aos poucos, ir aumentando essa conscientização com o quê? Com resultados, mostrando histórias, contando as histórias de outras pessoas. Então, assim, voltando agora ao tema do funil, uma vez que eu entendo que eu tenho que ter esse funil, é só uma questão de quê? O que é que eu preciso agora? Eu preciso se eu não tenho esse funil e esse ciclo de matrícula implantado na minha escola, eu preciso implantar. E isso leva tempo, porque você provavelmente nunca fez, então você tem que criar métricas. Então a primeira coisa é meta. Meta, eu tenho que ter um número, nem que seja para começar, para testar. Eu tenho que ter um número, por exemplo, quantas pessoas eu preciso ter todos os dias de lead? Todos os dias. Então, exemplo, eu tenho 50. Então eu tenho, haja sol, faça chuva, eu tenho que ter 50 pessoas. Para quê? Para que eu possa tentar falar com 50 pessoas. Porque se eu tiver uma meta de 50, eu vou conseguir conversar com 30. E com 30 eu tenho que ter uma meta de visita. Então, dessas 30 eu vou conseguir falar, talvez agendar
10, como eu falei. E aí você vai conseguir fechar uma ou duas ou três matrículas. Uma vez que você inicia o processo do funil, você começa a criar métrica. E a métrica serve para quê? Para você analisar os resultados, para ver onde pode ser melhorado. Exemplo, eu consigo captar 50 leads ou mais de 50 leads, mas eu estou disposto a falar com 50 leads por dia. Se eu ligo para os 50, consigo falar com 30 e minha taxa de agendamento, por exemplo, de cada 30 que eu falo, eu só consigo agendar 5, quer dizer que meu script, minha conversa com essas pessoas interessadas para agendamento precisa melhorar. Algo que eu estou falando, ou eu estou falando demais, ou eu estou falando de menos, ou eu estou falando, não estou querendo um rapport com a pessoa, e por isso a pessoa não agenda. Tá? Então eu posso avaliar. Se de cada 30 que eu falo eu consigo agendar 20, significa que o percentual, poxa, tá bom. Então vamos supor, na tua equipe você tem 3 secretárias e elas estão fazendo esse trabalho. Uma consegue agendar a maioria, a outra não consegue agendar quase ninguém. Pode ter certeza que a maneira que cada um está falando está fazendo a diferença. E aí é a métrica, porque aí você tem um sinal de como ajustar. O que é que eu tenho que ver? Eu tenho que saber o que ela está falando. Eu tenho que treinar o que ela está falando. Eu tenho que, muitas vezes, escrever o que tem que ser dito. Não para ser igual, para ser uma coisa engessada, mas assim, para que tenha uma ideia mais ou menos padronizada do que funciona mais do que funciona menos. Então, quem está tendo uma performance maior de agendamento, pode compartilhar com os colegas que estão tendo dificuldade de agendar. A mesma coisa, passando para a métrica de agendamento de visita. Pronto, você consegue. De cada 10 visitas, uma secretária consegue fechar 5 matrículas. Na média, né, dia após dia após dia, você começa a verificar isso. A média de cada um. E a outra de cada 10 visitas, só com matrícula 1. A médio e longo prazo, você começa a ver que tem alguma coisa errada. Talvez seja o fechamento. Talvez o fechamento da venda precisa ser mais profissional, precisa de treinamento, precisa sentar e fazer prática. Enfim, você só consegue medir uma vez que você começa a fazer. Uma vez que você começa a fazer, você começa a ter a métrica. E toda métrica serve para ser utilizada para ajuste, para melhora, para melhoria. Então aquela que está performando, de cada 10 visitas só fecha 1, à medida que você vai ajustando, daqui a pouco ela começa a fechar 2, daqui a pouco ela começa a fechar 3. Então você consegue aumentar o seu percentual de fechamento. E por isso que é importante não só ter o funil, não só ter um ciclo implantado, como também ter o controle da métrica, ou seja, controlar os números. Então você sabe quantas pessoas falam todo dia, quantas pessoas chegam e quantos no final viram alunos. E isso ao longo do dia, da semana e do mês. E assim você consegue medir e fazer com que isso melhore cada vez mais. Agora, para fechar esse assunto tão importante, mas que eu estou falando tão de maneira objetiva, é assim: como é que eu consigo realmente fazer isso na prática? Eu vou dar 3 dicas. Dica número 1, primeiro você tem que estudar. Se você ainda não tem na tua escola, ou não se envolveu com nada, em nenhum tipo de treinamento de vendas, você precisa aprender vendas. E vendas não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Tem muito material, tem muito livro, tem muitos cursos, tanto online quanto presenciais. Mas a questão é que não só você como diretor ou como dono da escola, mas como a tua equipe precisa ser treinada, precisa ter reciclagem. E com isso ela precisa estudar. Precisa ter um tempo semanal para estudar isso. Segundo ponto. Ponto número 1, estudar. Ponto número 2, planejamento. Você precisa ter as suas metas bem definidas. Quantos alunos você quer matricular nesse primeiro semestre de 2020? Quantos, exemplo, eu quero fazer 50 matrículas. Beleza. Com quantas pessoas eu preciso falar, ou melhor, quantas pessoas eu preciso ter visitando a minha escola para sair 50 matrículas? Uma vez você sabe as métricas, você já pode estimar. Beleza, se eu preciso, então, se a cada 5 eu faço a matrícula, eu preciso falar com 250.
Tenho que ter 250 visitando. Pronto. Se eu preciso ter 250 visitando, quantas pessoas eu preciso entrar em contato para agendar a visita? Já vai ser a outra métrica. Então eu tenho que falar com, sei lá, vamos supor que ser 3:1. Então você tem que falar com 750. E aí, para você conseguir falar com 750, provavelmente você precisa de 1000 leads. E isso num período de quanto tempo? 2 meses, 3 meses, não sei, 1 mês. E aí você sabe quantos leads você precisa gerar. Você entendendo o poder dos números, o poder das métricas, do funil e do ciclo, você pode determinar uma meta hoje, construir isso durante um determinado tempo de planejamento, e você já sabe que pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, mas você vai chegar no número que você quiser. Desde que você mantenha o ciclo, esteja aprimorando ele, estudando, planejando e principalmente, ponto número 3, executando o seu plano. Beleza? Então esse foi o tema de hoje, bem curtinho, mas muito importante, que é funil de matrículas. Se você gostou, por favor, depois deixa um comentário, dá uma curtida. Esse material vai ficar por 24 horas no Instagram, no Stories. Depois ele vai estar tanto no nosso canal do Facebook, Mais Matrículas, na verdade na nossa página, e também no meu canal do YouTube, Vinícius Detwiller. Ele fica também repostado lá. Eu utilizo essa plataforma do Instagram para poder gravar esses vídeos. Muitas vezes, nesse momento, tem poucas pessoas que seguem ou que assistem ao vivo, mas eu não estou muito preocupado com isso. Quando tem, é ótimo que a gente consegue participar, até responder algumas perguntas, mas eu sei que esse conteúdo vai ficar gravado e vai estar adiante à disposição no YouTube, e muitas outras pessoas vão poder assistir. Então, se você está assistindo no gravado, muito obrigado. Vocês que estão ao vivo hoje, obrigado pela participação. E se você está assistindo no gravado, não deixe de deixar um comentário e dar um like aí, seja no YouTube, seja no Insta ou no Facebook. E também, só mais um recado para lembrar, nós temos um canal que é o Telegram. Você, no link da bio do Instagram, tem lá o link para você se cadastrar, e de vez em quando eu passo alguns insights lá ou dou alguns avisos para lembrar da live, enfim, algum conteúdo, tá certo? Desejo um ótimo início de ano aí, coloque em prática algumas dessas informações e boas matrículas. Até a próxima live, nos vemos na quinta-feira às 20h20, horário de Brasília. Tchau, tchau, boa noite.